No silêncio profundo das florestas e montanhas, um uivo ressoa, um chamado ancestral que atravessa o tempo e o espaço, despertando mistérios e segredos guardados pela noite. Este é o universo dos lobos, criaturas inteligentes, complexas, seres que carregam em seus olhos o reflexo da selvageria e da sabedoria. Neste documentário, vamos desvendar a vida dos lobos, explorando sua luta pela sobrevivência, seus laços sociais, seus papéis ocultos no equilíbrio da natureza e os mitos que o cercam. Prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante, onde ciência e mistério se encontram na fronteira entre o selvagem e o humano. Se você quer entender o enigma que é o lobo e acompanhar essa história intensa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga selvagem. Venha com a gente decifrar os ecos do lobo, o guardião invisível da natureza. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. Nas florestas ancestrais, antes que o sol morra e a escuridão reclame o seu domínio, um som perfura a noite como um lamento cósmico, o uivo do lobo. Não é um simples som. É um chamado, um aviso, um reconhecimento, uma canção feita de vento e medo. O uivo é o idioma primitivo da matilha, uma ponte entre distâncias físicas e vínculos invisíveis. Em cada nota arrastada há uma assinatura única, capaz de ser reconhecida por indivíduos específicos a dezenas de quilômetros de distância. O lobo não uiva ao acaso, ele traça mapas sonoros do território, clama por seus irmãos e, às vezes, apenas canta sua solidão para as estrelas. Do ponto de vista científico, o uivo é uma forma complexa de vocalização que transmite informações sobre localização, hierarquia e coesão social. As variações tonais, a duração e o timbre carregam códigos interpretados apenas por aqueles que compartilham do mesmo sangue ou da mesma alcateia. Em ambientes inóspitos e vastos, como tundras ou florestas boreais, o uivo é vital, um eco que mantém a ordem onde reina o caos. Ele não serve apenas para atrair aliados, mas também para intimidar rivais, como uma cortina de som que delimita a fronteira invisível da matilha. Mas para além da ciência, há um véu de mistério que envolve esse canto da noite. Civilizações antigas acreditavam que o uivo dos lobos abria portais entre mundos. Xamãs viam neles mensageiros dos deuses, espíritos da floresta que falavam com os vivos e os mortos. Nas lendas nórdicas, o uivo prenunciava o fim do mundo, o Ragnarok. Em nossas entranhas humanas, talvez o uivo ainda desperte uma memória enterrada, um medo genético que nos relembra que um dia fomos presas em florestas onde o lobo reinava soberano. O uivo do lobo é mais que comunicação. É um vestígio do selvagem que a civilização não conseguiu silenciar. É a música de uma era anterior à linguagem humana. Um lembrete de que a noite ainda tem voz. E de que, em algum lugar além do alcance da razão, ainda ouvimos. Nas profundezas úmidas de uma toca escavada entre raízes e rochas, longe do alcance dos olhos humanos, os olhos do futuro se abrem pela primeira vez. Filhotes de lobo, cegos ao nascer, tateiam o mundo pelo olfato e pelo calor do ventre materno. Durante as primeiras semanas de vida, a escuridão é absoluta. Mas ali, na penumbra terrosa, pulsa uma força primitiva, o instinto de sobrevivência, o chamado silencioso da matilha. A mãe permanece vigilante, enquanto os outros membros do grupo, muitas vezes irmãos mais velhos ou tios, assumem o papel de sentinelas e cuidadores. O lobo não nasce solitário, nasce envolto numa teia de lealdade tecida antes mesmo do primeiro uivo. A infância de um lobo é breve, porém decisiva. Aos poucos, os filhotes emergem da toca como sombras curiosas. Suas brincadeiras simulam futuras caçadas, seus rosnados e mordidas moldam a hierarquia futura. Ali, em jogos aparentemente inocentes, são ensaiadas as estratégias que um dia definirão quem viverá e quem será deixado para trás. A ciência revela que o aprendizado social dos lobos é tão refinado quanto o de grandes primatas. Observam, imitam e compreendem. Aprendem a decifrar emoções em gestos, a medir a intenção no olhar. Desde cedo, o lobo é treinado não apenas para caçar, mas para pertencer e para obedecer. Mas nem todos sobrevivem. A morte espreita no frio, na fome e nas presas de predadores silenciosos. Em cada ninhada, a vida e o desaparecimento caminham lado a lado. E os que restam, os que resistem ao silêncio das ausências,
carregam a memória coletiva dos que vieram antes. Ao deixar a toca, aos 2 ou 3 meses, o jovem lobo já é parte de algo maior que ele mesmo. A matilha, uma entidade viva, pulsante, feita de carne, espírito e ancestralidade. O primeiro olhar de um lobo carrega mais do que curiosidade. É como se visse o mundo pela lente de 1000 gerações passadas. Como se reconhecesse, desde o início, que pertence à noite, ao vento, ao segredo das florestas. E que seu destino, traçado em uivos e pegadas, começa ali, no centro quente e oculto de uma família feita de sobrevivência e sombras. À primeira vista, o lobo pode parecer apenas um predador faminto, um caçador à espreita nos confins das florestas. Mas essa percepção é superficial, limitada pela lente do medo e da ignorância. Na verdade, o lobo é mais do que um consumidor de presas, é um engenheiro ecológico, um regulador invisível dos sistemas vivos que sustenta. Onde o lobo caminha, a natureza se reorganiza. Onde ele desaparece, o caos se insinua. Sua presença silenciosa ecoa não apenas em uivos, mas em rios que fluem, árvores que crescem, aves que cantam. O exemplo mais emblemático desse fenômeno vem do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Após décadas de ausência, os lobos foram reintroduzidos em 1995. O que se seguiu foi mais do que uma recuperação da espécie, foi uma transformação do ecossistema. Os cervos, antes superpopulosos e descontrolados, passaram a evitar certas áreas por medo dos lobos. Isso permitiu que a vegetação se regenerasse. Árvores como salgueiros e álamos voltaram a crescer, estabilizando margens de rios, atraindo castores, aves e pequenos mamíferos. O curso dos rios mudou. A floresta se curou. Tudo isso, catalisado pelo retorno de um predador que a civilização quase havia exterminado. A ciência chama esse efeito de cascata trófica, uma reação em cadeia onde o topo da cadeia alimentar influencia cada nível abaixo. Mas há algo mais profundo nesse processo. Há um simbolismo inquietante na ideia de que o equilíbrio depende justamente da criatura que tantos temem. O lobo, tão odiado por sua ferocidade, é na verdade o protetor oculto da harmonia. Seu controle sobre as populações de herbívoros impede o esgotamento das plantas, mantém o ciclo da vida em movimento e assegura diversidade em paisagens onde a monotonia ameaça reinar. Sem os lobos, o mundo natural perde sua tensão vital. Fica desequilibrado, desordenado, silencioso demais. O lobo, ao contrário do que muitos pensam, não é o fim, é o elo que sustenta o princípio. Ele não caça por crueldade, mas por necessidade. E nesse ato antigo, ritualístico, ele molda tudo ao seu redor. Ao observá-lo, entendemos que a verdadeira selvageria não está em seus dentes, mas na ausência dele. Quando o guardião da floresta some, o próprio espírito da terra adoece. O lobo é, afinal, o pulso do invisível. A caçada do lobo não começa com o rugido. Começa com o silêncio. Um silêncio tão denso que se confunde com a própria floresta. Os olhos penetram a névoa, as patas pisam com cautela, e os sentidos, olfato, audição, intuição, se aguçam como lâminas ancestrais. Não há pressa, não há violência gratuita. Há cálculo, estratégia, espera. O lobo, ao contrário de muitos predadores, não age movido pela impulsividade, mas por um raciocínio quase tático. Ele não é apenas um caçador, é um executor de precisão ecológica. Em grupo, os lobos se tornam uma força coordenada. A alcateia age como um único corpo dividido em múltiplas mentes. Há os que espantam, os que flanqueiam, os que esperam a fraqueza exposta no movimento da presa. Um veado doente. Um bisão isolado. Um alce que hesita. Eles não escolhem os fortes, escolhem os vulneráveis. E nisso reside a lógica invisível da seleção natural. O lobo, ao eliminar o fraco, fortalece o rebanho. Sua ferocidade é, na verdade, um filtro biológico, uma ação que remove o que não deve permanecer. Mas não há garantias na vida do caçador. O fracasso é frequente. Até 80% das tentativas de caça terminam em derrota. O cansaço, o erro de cálculo, o acaso, tudo pode transformar uma oportunidade em vazio. E no inverno, quando a fome se torna uma presença constante, o fracasso é mais do que frustrante, é mortal. Ainda assim,
os lobos persistem. Porque para eles, caçar não é apenas questão de alimento. É o ritual da sobrevivência. É o fio que une a vida à morte, o instinto ao raciocínio, a fome ao destino. A ciência revela que, em termos energéticos, os lobos maximizam seus esforços ao evitar confrontos diretos e buscar a exaustão da presa. Eles são mestres da economia biológica. Não gastam mais do que precisam. Cada movimento é calculado, cada ataque é uma coreografia letal entre risco e necessidade. O sangue que tinge a neve não é expressão de crueldade. É o símbolo cruel da vida selvagem. A sobrevivência ali não é moral, é natural. E quando o uivo retorna à floresta após uma caçada bem-sucedida, ele não celebra a morte. Ele proclama a continuidade. Quando pensamos em lobos, muitas vezes nos limitamos à figura clássica do lobo cinzento das florestas do norte. Mas a verdade é que o lobo é um ser de 1000 rostos, um fantasma adaptável que moldou sua forma ao longo das eras, dobrando-se aos climas, relevos e silêncios de cada canto da terra. Canis lupus é apenas a raiz de uma árvore de ramificações intricadas, onde cada subespécie carrega não só uma anatomia distinta, mas também um temperamento, uma história, um mito. No Ártico, onde a luz desaparece por meses e o frio ameaça até o pensamento, vive o lobo ártico. Coberto por um manto branco como o esquecimento, esse predador aprendeu a caçar sem pressa em vastidões de gelo e vento. Ele depende de sua pelagem espessa, de sua resistência quase sobrenatural e de uma união de grupo impenetrável para sobreviver onde a maioria dos seres se rende. Ao sul, nas florestas densas e montanhas rochosas da América do Norte, encontramos o lobo das montanhas rochosas, mais escuro, maior, com olhos que carregam as sombras dos pinheiros. É ele quem protagoniza as histórias de Yellowstone, onde ressurgiu como herói ecológico. No sul dos Estados Unidos, quase esquecido, vive o lobo vermelho, mais esguio, mais tímido, com o pelo tingido de ferrugem. Perseguido ao ponto da extinção, hoje sobrevive em poucas áreas protegidas, como uma lembrança viva de que o esquecimento é também uma ameaça. Na Etiópia, entre planaltos áridos, habita o lobo etíope, um canídeo raro, quase místico, com comportamento mais próximo de uma raposa, e olhos que parecem guardar memórias antigas. Na Índia e na Península Arábica, os lobos se tornam menores, mais ágeis, mais solitários, reflexos da escassez, do calor e da pressão humana. Cada um desses lobos é um espelho do ambiente que habita. Eles mudam de tamanho, de cor, de comportamento, mas não de essência. Todos compartilham o mesmo fio genético que os une na ancestralidade e os conecta àquele primeiro uivo que talvez tenha ecoado nos confins da era glacial. São variações do mesmo arquétipo, a inteligência em forma de carne, o instinto em movimento, o espírito selvagem encarnado em múltiplas peles. Em cada canto do planeta, há um lobo. E em cada lobo, há um mundo. Raros, ameaçados, resistentes, suas 1000 faces continuam a lembrar que a natureza não se repete. Ela se reinventa. Durante séculos, o lobo foi visto não como parte do mundo natural, mas como um inimigo a ser erradicado. No imaginário humano, tornou-se o arquétipo do perigo, da ameaça à segurança das comunidades e da prosperidade agrícola. Essa visão sombria levou a uma perseguição implacável, onde lobos foram caçados, envenenados e caçados até os confins de seu próprio habitat. A história do lobo é uma crônica de resistência frente à extinção, um espelho dos conflitos entre homem e natureza. Na Europa, a caça aos lobos atingiu seu auge entre os séculos XVI e XIX, motivada tanto por medo quanto por interesses econômicos. As matilhas foram dizimadas, territórios ancestrais reduzidos a pequenas ilhas de sobrevivência. Na América do Norte, a expansão colonial trouxe uma onda semelhante de violência. Lobos foram perseguidos para proteger gado e humanos, sendo classificados como pragas a serem eliminadas. Em muitos lugares, a espécie quase desapareceu, restando apenas populações isoladas e geneticamente empobrecidas. A perda do lobo reverberou para além da biologia. Ecossistemas foram desestabilizados, pois o predador que regula a vida selvagem foi subtraído. O equilíbrio natural cedeu lugar à superpopulação de herbívoros, à degradação ambiental, à diminuição da biodiversidade. O silêncio dos uivos na noite simbolizou o vazio deixado pela ausência do guardião selvagem. Foi somente no século XX que a percepção começou a mudar.
Movimentos de conservação e proteção ambiental começaram a reconhecer a importância ecológica dos lobos. Leis foram promulgadas para proteger espécies ameaçadas, e esforços para reintroduzir lobos em seus habitats originais ganharam força. Yellowstone, no fim do século passado, tornou-se um marco dessa reabilitação, provando que o retorno dos lobos trazia um renascimento ao ecossistema. Porém, a luta pela sobrevivência do lobo está longe de acabar. Caçadores ilegais, conflitos com pecuaristas, perda de habitat e mudanças climáticas continuam a ameaçar a espécie. O lobo permanece como um fantasma, à margem da existência, um símbolo de uma natureza que resiste e sangra. Sua história é um aviso: a selvageria não pode ser extinta sem que algo essencial em nós também desapareça. O predador perfeito, nascido para o equilíbrio, foi quase apagado por mãos humanas. E ainda hoje, sua sombra perambula entre nós, lembrando que a linha entre coexistência e destruição é tênue e urgente. No limiar do século XXI, o destino do lobo permanece suspenso entre esperança e ameaça, entre ciência e instinto, entre o homem e a natureza que ele insiste em controlar. A história dos lobos, marcada por quase extinção e ressurgimento, agora entra numa nova fase, a da conservação consciente, onde o futuro dessas criaturas depende da nossa capacidade de compreender, respeitar e agir. Eles são agora símbolos vivos do delicado equilíbrio entre selvageria e civilização, entre memória ancestral e inovação ambiental. Projetos de proteção, áreas de preservação e esforços de reintrodução multiplicam-se em várias partes do mundo. Mas a luta pela sobrevivência dos lobos transcende a biologia. Ela é um embate cultural, político e ético. Nas regiões onde convivem com comunidades rurais, os lobos ainda despertam medo e rejeição, alimentados por histórias antigas e perdas econômicas reais. A solução exige diálogo entre ciência, tradição e economia, onde a coexistência não seja mera utopia, mas um pacto possível e necessário. Tecnologias modernas, como monitoramento por GPS, uso de cercas eletrônicas e educação ambiental, começam a criar caminhos para essa convivência complexa. Além disso, o impacto das mudanças climáticas impõe um novo desafio. Alterações nos padrões de vegetação, no comportamento das presas e no equilíbrio dos ecossistemas forçam os lobos a adaptarem-se ou a migrarem, revelando uma resiliência impressionante, mas também uma vulnerabilidade crescente. A fragmentação dos habitats aumenta o risco de isolamento genético, dificultando a reprodução saudável e a manutenção das populações. A conservação, portanto, exige uma visão ampla, que integre biologia, geografia, sociologia e até política internacional. O lobo, que uma vez foi exterminado por medo e incompreensão, hoje reaparece como um emblema da natureza que resiste, da selvageria que não pode ser completamente domada. Seu uivo continua a ecoar pelas florestas e montanhas, um chamado que desafia o silêncio do homem e suas certezas. Se o futuro dos lobos for assegurado, não será apenas pela proteção de uma espécie, mas pela preservação de um princípio vital, o direito de coexistir com o indomável. E nesse direito reside a última lição do lobo, a lição de que a verdadeira força está na harmonia, não no domínio. O lobo não é apenas uma criatura do passado selvagem, ele é uma promessa, um eco do futuro que ainda podemos escolher. À medida que o uivo do lobo se dissolve na escuridão da floresta, somos lembrados de que essas criaturas são mais do que simples predadores, são guardiões silenciosos do equilíbrio da vida. Sua história é uma narrativa de sobrevivência, adaptação e resistência diante das forças que tentam apagá-los. Preservar os lobos é preservar um pedaço essencial do nosso planeta, é aceitar a complexidade da natureza e a delicadeza da convivência entre o selvagem e o humano. Que esse conhecimento desperte em nós não só admiração, mas responsabilidade. Se este mergulho no mundo dos lobos te tocou, não deixe de assistir ao vídeo Macacos, o que eles sabem que nós esquecemos. Inscreva-se no canal para explorar outros mistérios da natureza e seguir desvendando os segredos dos seres que habitam nosso planeta. Até a próxima aventura, e que o uivo do lobo continue a ecoar em nossos corações. Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.